Recentemente eu comecei a ler esse livro aqui, chama A Metamorfose, que faz parte de um projeto até com as pessoas, uns vizinhos aqui do prédio, onde a gente quer começar a ler mais livros de filosofia, de literatura, e esse foi um dos livros escolhidos para esse mês de julho. E é muito interessante, e você vai entender o que eu tô falando, que vai conectar muito com o assunto, que é, basicamente, a história ela se inicia com um cara, uma pessoa, que acorda transformada, o Gregor acorda transformado num bicho. Acorda transformado em um inseto, e é aqueles insetos viscosos, pegajosos e tudo mais. E ele não consegue basicamente sair do quarto dele. Seja por vergonha, seja porque ele é um bicho estranho, seja porque ele não quer que a família dele veja ele daquele jeito. Mas acaba que é natural, uma hora ele precisa sair. Só que mesmo ele saindo, ele viu aquele movimento que se criou na casa dele e tudo mais, e ele preferiu ficar no quarto. E basicamente metade do livro aqui, que é onde eu tô, pelo menos até então, metade do livro ele tá no quarto. E por que ele tá no quarto? Porque ele não quer ser lembrado. Esse é um ponto muito importante quando a gente vai falar sobre aquecer o lead. Porque existem duas formas da gente obter um lead engajado, obter um lead quente dentro da nossa base de leads. Que é o primeiro ponto, trazer as pessoas que já estão qualificadas, que já estão preparadas para poderem comprar o nosso produto, comprar a nossa solução, nos contratar como um prestador de serviço, por exemplo, ou levando em consideração as pessoas que estão na nossa base e entendendo que essas pessoas elas podem variar entre pessoas frias, pessoas mornas, pessoas mais quentes e preparadas, eu busco qualificar ainda mais essas pessoas, ou seja, engajar ainda mais essas pessoas, que é a segunda forma. Então, entendendo isso, que existem essas duas formas, também existe uma limitação, claro, no quesito de tráfego. A gente pode oferecer as melhores iscas, a gente pode oferecer iscas que estejam conectadas com o nosso produto, com a nossa solução, mas naturalmente a maior parte das pessoas que vão chegar até nós tende a ser pessoas que são desqualificadas. Então é importante sim que haja uma boa qualificação ali no começo pela isca, pelo anúncio que você for fazer e tudo mais, mas quando a gente vai olhar para o globo, para o mapa como um todo, a gente tem muito mais gente desqualificada do que qualificada. Por isso que também, por outro lado, é importante você entender quais estratégias podem e precisam ser feitas para que você eleve o nível de consciência dessas pessoas. Eu não quero ficar falando de níveis de consciência, de copy, de totalmente consciente, totalmente inconsciente, porque eu acredito que você já deva ter escutado falar sobre isso. Mas se não escutou, tem uma porrada de vídeos sobre isso. Inclusive eu falo sobre isso aqui no canal, já falei em umas 2 ou 3 lives. Mas tem uma pessoa que está totalmente despreparada e uma pessoa que está totalmente preparada. E no processo de você preparar essa pessoa para comprar um produto seu, é importante entender que existe um fator chave aqui no meio que faz com que, basicamente, você consiga qualificar essa pessoa de uma forma muito mais fácil, que é um negocinho chamado conteúdo. Conteúdo é algo que qualifica, que dá confiança, que te dá credibilidade, que faz com que as pessoas se abram a muitos outros fatores, a entender os seus desafios, seus problemas, a conhecer algumas dicas e soluções e, principalmente, né, conhecer quem é você como autoridade para poder estar falando sobre aquela coisa. Então, o conteúdo ele faz com que a gente apareça mais vezes e faz que, por consequência, a gente aparecendo mais vezes, a gente seja lembrado mais vezes. E por ser lembrado, as pessoas começam a pensar mais na gente. Entende que aqui o Gregor ele não queria ser lembrado, então ele ficava escondido. E ele tinha vários papéis sociais, então seja na família, que ele era a principal fonte de renda para a família dele, era o trabalho dele, seja no trabalho dele, que ele tinha um outro papel social, seja nos afazeres dele cotidianos. Quando ele começa a se colocar somente no quarto para ele não aparecer, porque ele tá com aquele aspecto de inseto, pegajoso, etc., ele começa a fazer com que naturalmente, é um processo natural que as pessoas não o vejam mais com tanta frequência e não lembrem dele com tanta frequência. Inclusive as pessoas de dentro da casa dele. E isso me faz pensar muito sobre a importância também de estarmos em diversos tipos de canais diferentes. É importante ter o seu canal principal? Na minha visão, sim.
Meu canal principal, por exemplo, é o YouTube. Eu tenho também o e-mail marketing natural, porque eu falo sobre e-mail, então é importante ter e-mail também para mostrar para vocês como que eu faço, para eu ter experiências e não só ficar baseado na experiência que eu tenho com os meus clientes, e sim com base naquilo que eu estou dando a cara a tapa. Aliás, se você quiser se inscrever na lista, tem link aqui na descrição. Mas isso não vem ao caso. O ponto é que você pode e deve ter o seu canal principal, mas você precisa ter, no fim das contas, o máximo de pontos de contato possível para você aparecer para as pessoas. E é importante que haja uma variedade. Então, que haja uma variedade, por exemplo, de vídeo e que haja uma variedade de texto. É por isso que, na minha visão, os pilares principais no sentido de criação de conteúdo, para mim, sempre vai ser vídeo e texto, mas os canais principais de comunicação, na minha visão, eles sempre vão ser o YouTube, ou uma rede de apoio ali como um Instagram, que também acaba sendo muito boa como rede social, e texto, podendo ser blog, podendo ser e-mail. Eu gosto muito de YouTube, eu gosto muito de e-mail. Então, acredito que ambas até se complementam e faz com que você consiga trabalhar uma em contraponto com a outra, transformar os seus vídeos em textos e transformar esses textos em roteiros para você poder fazer gravações em vídeo. Aliás, essa é um dos desafios que eu fiz no começo do ano, que foi escrever 30 ou 60 e-mails e cada e-mail que eu escrevia se tornar um vídeo. Por isso também tem uma porrada de vídeo aqui no canal, onde eu fui fazendo esse desafio comigo mesmo e, na minha visão, foi muito bom, criou muito estímulo, criei bastante conteúdo aqui no canal e agora continuo fazendo isso, por isso que é importante você entrar na lista para poder ver os conteúdos, mas não vinculando uma coisa com a outra. Agora eu escrevo e-mails diferentes dos vídeos que eu faço, porque eu tenho um pouquinho mais de tempo, tá? Então, é importante aparecer, é importante você entender que existem níveis de consciência das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que consome um vídeo de 1 minuto seu, de 30 segundos seu, é diferente de uma pessoa que está disposta a abrir um e-mail seu. Uma pessoa que está disposta a ler algum conteúdo seu. Porque a leitura é um negócio mais árduo, um pouco mais difícil de fazer com que a pessoa despenda energia e atenção naquilo. Então, eu acredito que o e-mail marketing ele funciona muito como forma de qualificar as pessoas dentro do seu mapa de consciência. Ou seja, pegar aquela galera desqualificada que entrou, que teve interesse em você e qualificar ainda mais essas pessoas. Então, uma vez que o e-mail ele se torna um potencial canal de comunicação seu, eu também vejo que você precisa, dentro desse potencial canal, ter algumas estratégias para você não ficar fazendo um negócio totalmente aleatório. Ou seja, mandar um e-mail aqui, um segundo e-mail ali, um mês, outro no outro mês, e aí fazendo um negócio totalmente desconectado. Por isso que, quando a gente vai falar sobre criação de conteúdo, no Instagram existe uma estratégia, no YouTube existe uma estratégia, e no e-mail não pode ser diferente. Ele também tem uma estratégia. E muitas vezes as pessoas acham que a estratégia do e-mail é, sei lá, abriu o carrinho, fizemos um lançamento, agora é a hora de mandar e-mails. Lançamos um vídeo novo, pronto, é a hora de mandar e-mails. Lançamos um produto novo, hora de mandar e-mail. Quando no fim das contas, o e-mail ele faz parte de um relacionamento. Então, é natural que no processo de relacionamento, a gente não queira só ficar extraindo o que a outra pessoa tem para nos dar. A gente precisa gerar valor. E o valor muitas vezes é gerado, sim com conteúdo, sim com convites, sim com trazendo soluções e fazendo suas vendas, porque isso é o máximo da ajuda que você pode oferecer, que é um produto pago seu, muito estruturado, que vai fazer a pessoa sair do ponto A e ir para o ponto B. Mas também tem as dicas, tem os checklists, tem os conteúdos que não são pagos, que podem ser divulgados ali dentro. Tem as suas reflexões. Isso, na minha visão, é importante e faz com que a gente vá tirando cada vez mais uma pessoa que é fria e migrando ela para um momento de morno, uma pessoa um pouco mais preparada para poder considerar cada vez mais a sua solução. Então, gosto muito do e-mail por isso e gosto principalmente porque a gente consegue, dentro do processo do e-mail marketing, entender e reconhecer quem são essas pessoas. Tá? Eu olho para baixo porque tem uns escritinhos aqui. Esse é o meu script todo meio torto? Meio torto, mas eu entendo com isso aqui. É importante ter estratégia, que é o que eu estava falando,
e não ter comunicações totalmente soltas. Tem um vídeo aqui no canal até que eu falo sobre isso, sobre você montar uma estratégia bem definida no e-mail marketing para você, no fim das contas, reconhecer quem é cada pessoa, quem é a pessoa potencial de cada negócio, para você poder criar ações voltadas a essa pessoa. O que eu estava falando de lead scoring, que é lead scoring basicamente, é você saber, ou seja, ter o controle de cada pessoa, do engajamento de cada pessoa. Diferente, por exemplo, de uma rede social que você às vezes só vê likes, só vê comentários, ou num tráfego pago que você consegue ver se a pessoa está num público XYZ, né? Um público frio, morno ou quente, mas você mal sabe quem é essa pessoa, porque a gente não personifica, a gente não individualiza o processo da comunicação por tráfego pago ou até mesmo da rede social. A gente olha só por números. Então, tudo é baseado em números. Quantas pessoas quentes tem no seu Instagram? Ah, tem 365 dias atrás, se envolveram 500 mil pessoas no meu perfil. Então é isso que você vai tendo. Assim como o YouTube também, que eu gosto muito, mas no fim das contas, é isso. Quantas pessoas, sei lá, viram meu último vídeo? Ah, foram 100 pessoas. Ah, foram 1000 pessoas. Ah, foram... Quantas pessoas participaram da minha live? 6 pessoas. Se essas pessoas não comentam, eu nem sei o nome dessas pessoas, né? Então, no e-mail marketing é diferente. A gente consegue saber o nome dessa pessoa, a gente consegue saber o comportamento dessa pessoa, consegue entender quantos e-mails essa pessoa abriu e com base nesses comportamentos, a gente consegue fazer uma comunicação muito mais segmentada, entender muito mais qual é o momento de cada pessoa. Uma das coisas que eu falei até no último vídeo, que eu vou deixar no card aqui em cima, é sobre o futuro da comunicação, onde cada vez mais vai ser importante você ter ou centralizar e entender quem é a pessoa, os dados dessa pessoa, informações que essa pessoa já te passou, para você, no fim das contas, usar isso a seu favor na comunicação. Então, por exemplo, eu sei que o Rodrigo entrou na minha base de leads no dia 1º de janeiro de 2025, ele é gestor de tráfego, ele recebe ali por volta de 3 a 5 mil reais, o principal desafio dele é escalar o negócio dele, e aí, com base nisso, eu consigo fazer comunicações muito mais assertivas pro Rodrigo. Porque o futuro da segmentação, que é a hipersegmentação, é você criar um tipo de comunicação para cada pessoa. E isso o e-mail é totalmente possível de fazer. Por quê? Porque diferente de uma rede social que a pessoa sabe que você está falando para todo mundo, diferente de um YouTube que ela sabe que você está fazendo um vídeo para uma porrada de pessoa, no e-mail, ela sabe que você está mandando e-mail para todo mundo, mas você está usando artifícios, dados, informações daquela pessoa. Por isso que, na minha visão, o futuro da comunicação vem muito da gente saber usar os dados de cada pessoa para a gente poder aumentar a nossa conversão, para podermos aumentar o engajamento, e isso tudo vai criar mais proximidade e, consequentemente, vai também aumentar as vendas, ok? Então é isso. E dando um passo atrás, que é o princípio na minha visão de todas as coisas, a gente não vai conseguir fazer uma comunicação por e-mail se a gente não tiver uma base de leads. É importante que no processo a gente consiga ter pelo menos um lead que seja, tá? Não vou falar um número mínimo de leads, porque se você tem uma pessoa na sua base e essa pessoa ela tá abrindo seus e-mails, ela é uma pessoa que seja potencial, porque não adianta nada você ter uma base de 10 mil pessoas, sendo que você comprou 9 mil pessoas de uma pessoa, baixou uma lista ali de outra pessoa, porque isso tudo não vai fazer sentido quando a gente vai pensar em interesse, em pessoas possivelmente engajadas e compradoras. Um parênteses aqui, dá para fazer a estratégia de disparo para público frio, disparo de campanha fria? Dá. Não é muito o que eu faço, porque isso vem muito de ficar comprando lista, vem de ficar fazendo download de e-mails, pegar listas em LinkedIn, em Google, e para mim, para os negócios que eu trabalho pelo menos, não é algo muito amigável. Se a gente for ver LGPD e tudo mais, tem vários quesitos assim que não torna essa uma das melhores estratégias para poderem ser feitas no mercado digital. Mas tem pessoas que fazem, tem pessoas que têm resultado com isso, mas não é o que eu estimulo, não é o que eu faço e não é o que eu ensino aqui também, tá? Aliás, se você está gostando do conteúdo até então, já deixa o seu like aí, também não esquece de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a eu poder entender se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, faz sentido para o canal,
se as pessoas estão curtindo ou não, e óbvio que vai fazer também eu atingir a minha meta em 2025, que é bater os 5.000 inscritos, tá? Agora sim, fecha parênteses. E dando um passo atrás em tudo isso que eu falei, é importante você ter uma base de leads, e quando a gente vai pensar em base de leads, existem diversas formas de você atrair as pessoas que estão interessadas no seu conteúdo. Você pode, claro, vender alguma coisa sua, e naturalmente vendendo você vai crescer a sua base de compradores, você vai crescer a base de pessoas que chegaram próximas a comprar um produto seu, e você pode montar sim automações para poder recuperar essa pessoa e gerar mais venda para o seu negócio. Mas você pode dar um passo atrás e usar os outros canais de comunicação que você tem, como um Instagram da vida, como um YouTube da vida, porque eu também entendo que o e-mail marketing ele nunca é o canal principal. Ele pode ser o canal principal, mas você precisa chamar a pessoa por algum local. O e-mail marketing por si só, ele não vai ficar atraindo novas pessoas, ele não vai gerar leads novos. Embora você consiga fazer, por exemplo, um member get member, fazer com que uma pessoa indique a outra. Mas para uma pessoa indicar a outra, ela precisa estar na sua base. E para ela estar na sua base, você precisa chamar a atenção dela de alguma forma. Dá para fazer isso por meio de blog, por meio de YouTube, por meio de rede social, mas você precisa ter uma fonte geradora de leads. E entendendo que essa fonte ela é uma possível geradora de leads, você precisa criar as estratégias necessárias para poder fazer com que essa pessoa preencha um formulário mínimo possível seu, com pelo menos e-mail, né? Mas seria interessante, né? Nome, e-mail e telefone, para que através dessas informações você consiga construir uma base, e aí essa base a gente consiga fazer uma comunicação com uma certa frequência, e com base nessa comunicação de certa frequência, entendendo quem são as pessoas mais interessadas e menos interessadas. Porque uma das coisas que a gente costuma fazer muito no e-mail marketing é pedir informação para essas pessoas. Entrega coisas, entrega aulas gratuitas, entrega mini curso, o que seja, mas a gente pede informações para essa pessoa. E a gente às vezes pede por exemplo, qual é o seu principal desafio, qual é a sua renda, qual é a sua principal dor, qual é o seu grande sonho. Com base nisso, e tendo mais conhecimento e cada vez mais do lead, que eu gosto de falar lead, mas é importante pensar no lead como um ser humano, não objetificando ou numerificando. Numerificando é boa, hein? Acho que esse é um termo que ninguém usou. Mas numerificando o ser humano, porque o ser humano ele merece cuidado. Eu não vou dar uma de coach aqui, tá? Mas é importante olhar de forma particular para cada lead. Às vezes até ler cada pesquisa, entender um pouco de cada grupo de pessoas que seja, para você fazer algo que as pessoas realmente queiram, né? Eu gosto muito, por exemplo, de quando uma pessoa entra na academia do e-mail, fazer uma ligação. Eu gosto de mandar uma mensagem para ela, para que essa pessoa ela entre mais contextualizada e entenda que o negócio não é tão... é um pouco mais humanizado que seja. E essa, na minha visão, vai ser a grande diferença, o grande diferencial entre os seres humanos, por exemplo, e a inteligência artificial, né? É justamente ser humano. Mas o ponto é que, entendendo que tem esse ponto de captação, entendendo que você consegue pedir cada vez mais dados, é importante ter a sua estratégia e é importante entender quem são as pessoas mais engajadas. E para isso, é importante que você tenha uma boa plataforma, essa plataforma esteja estruturada as automações necessárias para poder levantar a mão a plataforma, por exemplo, para você ou para um vendedor seu e falar, ó, o Rodrigo, ele é um possível interessado. Dá uma ligadinha para ele, porque eu acredito que ele vai entrar numa das suas consultorias, ele vai entrar num dos seus pacotes, ele vai entrar na academia do e-mail. E aí é importante que haja essa automação para levantar a mão para você, reconhecer os leads mais engajados, os potenciais, as pessoas mais quentes do seu negócio e direcionar para uma possível venda. Tá? E na minha visão, o e-mail marketing ele é super possível de ser feito isso. A gente já fez, por exemplo, vendas mensais, e às vezes até em um lançamento de 7 dias, onde a gente fechou com 6 em 7. A gente já fez um lançamento com 7 em 7 somente por e-mail. Isso tudo porque a pessoa ela criou um bom relacionamento por e-mail, mas essa pessoa em particular, ela tinha um bom relacionamento nas redes sociais, ela era muito viral, ela viralizava muito fácil. Então 7 em 7 por e-mail, vou te dizer que não é qualquer um que faz, que dirá no Brasil, tá? Mas um 6 em 7 é possível. A gente fez múltiplos 6 em 7 aqui, que no caso é faturar 100 mil reais em 7 dias, né? É mais pra galera que tem o termo da fórmula de lançamento. Mas é possível você ter altos faturamentos por e-mail.
Mas o ponto é, você não pode, que nem o Gregor, ficar escondido ou subutilizar o canal do e-mail, que na minha visão é tão importante e que muitas vezes você já trabalha esse canal. O que falta mesmo é estrutura, é estratégia. Se você quiser me ajuda, tem um link aqui na descrição para eu poder pegar na sua mão, entrar no seu negócio e poder fazer o melhor direcionamento. Mas, se você não está nesse momento agora, porque eu entendo também que somente algumas pessoas são interessadas nesse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos conteúdos. Fechou? Os próximos. Tamo juntos, valeu e até o próximo vídeo.